Olá, eu sou Carolina e esse é o canal Vida de Artista. Vida. Vida de artista. 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 O dono de uma escola de música é músico ou empresário? Hoje nós vamos ouvir a trajetória de Eric Luciano, dono do Atelier de la Musique, escola de música aqui em São Paulo. Muito obrigada, Eric, por este depoimento. Eu trabalho no ateliê e a gente é muito bem tratado, e ele é um ótimo gestor e companheiro de trabalho, né? Nós teremos alguns vídeos aqui no canal com ele, falando sobre como empreender na arte e algumas características fundamentais para aqueles que querem gerir melhor sua própria carreira. E se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, dá o like e assiste os outros vídeos de artistas que estão trazendo vários assuntos que podem te interessar, entre outros vídeos. Fiquem então com o Eric Luciano. Olá, meu nome é Eric Luciano e estou aqui a convite da Carol e do André. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer esse convite para participar desse projeto e estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória. Como trabalho principal, eu sou diretor do Atelier de la Musique, uma escola de música que está aqui localizada em São Paulo, capital, com uma outra unidade em São Bernardo do Campo e também as atividades online. E a Carol é nossa professora de coral e música de câmara lá, e ela me convidou para conversar justamente sobre essa trajetória, já que eu vim do ambiente musical e hoje eu estou mais voltado para uma área administrativa, mas trabalhando com música, né? Mesmo que eu, particularmente, de forma um tanto indireta, não ministro aulas, não atuo musicalmente hoje, mas meu trabalho é ligado diretamente à música. Então, começando a contar um pouquinho dessa trajetória, né? Eu comecei a tocar com 12 anos de idade e comecei a tocar de um tanto autodidata, depois comecei a fazer aula. Ali no finalzinho do meu ensino médio já tinha decidido que eu queria fazer música, e aí fui procurar cursos, fui estudar no Conservatório Souza Lima. Eu sou guitarrista de formação, pulei essa parte, e fui estudar guitarra, comecei ali ainda voltado para o rock, depois fui mais para a área do jazz, da música brasileira, instrumental. Nesse caminho também estudei produção musical e áudio, e aí comecei a trabalhar, então, já como músico atuando, já dava aula desde os meus 15 anos ali, comecei a dar aula para alguns amigos, e estudei então produção. Eu cheguei a ter um home studio na minha casa, onde cheguei a gravar jingles, esse tipo de trabalho de produção, gravei algumas bandas, coisas mais simples, e atuava ali musicalmente, ali tocando em pequenas casas de show, em bares, coisas do tipo, né? Depois ali, estava terminando ainda o Conservatório Souza Lima como curso técnico em guitarra, entrei na Faculdade Santa Marcelina, também para estudar guitarra, e aí fiz por um ano ainda concomitante esse estudo, e aí continuei ali até a minha formação. Já no finalzinho do meu último ano, na verdade, na faculdade, foi quando eu abri o Atelier de la Musique. E aí, resumindo bastante essa história, basicamente foi um acontecimento, né? Eu não tive uma intenção, não tinha uma intenção anteriormente de abrir uma escola de música. Então foi realmente um acontecimento, né? Eu queria mudar para São Paulo, capital. Eu morava em Santo André e, como todas as minhas atividades lá, faculdade, já dava aula em outras escolas em São Paulo também. Eu queria me mudar para São Paulo e basicamente eu precisava ter uma fonte de renda aí, e eu queria uma sala para dar aulas. E aí eu encontrei um amigo que queria dividir essa sala. A gente começou a combinar dessa divisão nessa sala. Eu ia ficar com alguns dias da semana, ele com outros, para a gente dar aula particular. E aí nessa, já organizando as coisas, começando a assinar contrato, e aí ele teve um problema e não conseguiu, ali de última hora, não conseguiu dividir essa sala comigo. Eu estava com aquele negócio na mão, falei, pô, o que eu faço agora? E aí foi realmente uma decisão de compartilhar esse espaço com outros professores, que na época foram todos meus amigos
de faculdade, então colegas que estavam ali na minha sala trabalhando junto comigo, e foi basicamente um combinado. Eu falei, olha, eu vou cuidar de tudo, eu vou colocar o aluno ali para você, então vou resolver tudo, e você vai ter que dar a aula, né? E aí eu fui correr atrás de tudo, né? Então, desde que comecei ali pintando a sala, então isso foi em janeiro de 2009, pintei sala, fiz elétrica, fui pegar até lousa, pautar lousa com tinta de parede, enfim, foi um investimento muito baixo ali na época, foi entre R$ 1.000 e R$ 2.000 ali que eu tive que gastar entre coisas parceladas no cartão de crédito, basicamente para ter uma mesa, né? Então fui comprar móvel usado para ter uma mesa, trouxe as coisas que eu já tinha, algumas delas do meu home studio, né? Então alguns instrumentos musicais, meu computador, alguns móveis, tive que comprar mais um, dois instrumentos musicais, não tinha todos os cursos de início, e aí dei play para fazer acontecer, né? Então, estava ali ainda na faculdade, como eu disse, saía muito cedo de Santo André para começar a entrar na faculdade de manhã, tinha ali um telefoninho da Embratel, que era um telefone que existia na época, que era um telefone de número fixo, mas você levava ele como um aparelho celular, e aí eu estava dentro da aula, se o telefone tocasse, eu saía para atender, eventualmente, se alguém aparecesse no conjunto comercial, deixava o recado para as salas vizinhas para passar o número e pedir para ligar. E saía da faculdade e passava o dia na escola, fui na frente de colégio fazer panfletagem, enfim, fiz uma diversidade de coisas. E aí, num determinado momento da escola, ali, passado cerca de 2 meses, liberou uma outra sala de um conjunto comercial. Eu já devia ali ter cerca de 6, 7 alunos. Era o suficiente para pagar aquele aluguel daquela sala. E eu falei, então eu vou alugar outra sala. E aí eu vou ter que arranjar mais 6 alunos ali para alugar outra sala. E foi nesse processo, né? Então, depois aí, cerca de 5 meses ali, eu comecei a fazer anúncios no Google AdWords, que na época não era uma coisa ainda muito comum, não era tão concorrida. Então, eu ganhei ali um voucher ali de R$ 50 para testar esses anúncios. E aí deu super certo na época, justamente por não ser concorrido, os anúncios deram um retorno muito bom. Então, com pouco investimento, começou muita gente procurar a escola. Na época, a escola tinha um preço realmente baixo, pensando em concorrências, em escolas que tinham próximas na região. O preço era bem acessível. E basicamente foi daí, né? Então, resumindo, então, a partir daí, né, já que falando um pouquinho mais de empreendedorismo, talvez esse início tenha um peso maior, mas claro que a maior parte do crescimento da escola vem depois disso, né? Então, basicamente, eu fiquei dois anos e meio aí nesse prédio, e aí cada salinha comercial que foi liberando, eu fui pegando os conjuntinhos, cerca depois de um ano, eu já estava ali com as 6 salas que tinham no espaço comercial, já não tinha mais como crescer. E aí a gente teve um aumento do número de alunos. Depois de 2 anos de escola, eu vi que estava planejando mudar, comecei a fazer um planejamento. Na época ali eu tive uma ajuda da minha família, meus pais me deixaram um dinheiro ali, e que ajudaram também né, o dinheiro que eu investi tudo e 3 vezes mais, né, fazendo um monte de dívida, justamente por falta de planejamento na época, para fazer a mudança para o prédio aí de 2011, que a gente fez uma mudança. E aí já foi um cenário bem diferente, era uma casa grande, que é onde a gente está até hoje, na verdade, a sede da escola. É uma casa grande, então a gente já estava ali com mais funcionários, um espaço físico muito maior, muita reforma para fazer, enfim. Tudo isso foi mudando ali a forma de trabalhar com isso, né? E aí, então, justamente nesse momento que eu percebi ali, nos primeiros 6 meses, na verdade, de gestão dessa nova unidade, com mais funcionários, com mais equipe, com mais estrutura, com tudo maior, mais dívidas para pagar, eu percebi ali, comecei a perceber que a minha gestão, que era muito caseira, né? Até então eu nunca tinha estudado nada de gestão, fui professor Google do começo ao fim, então pesquisando, ainda que na época não tinha tanto conteúdo quanto hoje, né? Não é um passado tão remoto, mas 2010, 2011, 2009, quando começou a escola, ainda não tinha tanto acesso a YouTube, coisas do gênero, como acontece hoje em dia. Então fui procurando, fui fuçando, fui fazendo do meu jeito, então era minimamente viável, uma gestão minimamente viável para a coisa acontecer. E aí foi em 2011 quando eu percebi que realmente eu precisava me dedicar a isso, eu já entendi que eu estava realmente na gestão da escola, minhas atividades musicais já eram praticamente zero, raramente eu tinha algum tipo de atividade, né? Então, já estava inativo, digamos, como músico. Eu dava aulas, né? Dava aulas dentro da escola, mas como músico performing, que eu quis dizer, já não tocava mais. Então, dava algumas aulas, poucas aulas, na verdade, né?
Até um paralelo, voltando um pouco atrás, em 2009 eu era o único professor de guitarra, o único professor de violão, fazia manutenção, limpeza, secretaria da escola e tudo que precisasse, né? E com o crescimento da escola, ali foi no meio de 2009, depois de 6 meses de escola, que eu fui ter um primeiro funcionário administrativo, que era alguém na secretaria. Enfim, nesse processo que foi realmente tendo crescimento. Mas voltando então, em 2012 que eu fui efetivamente estudar gestão, e aí eu fiz uma pós-graduação em marketing, depois já emendei com uma pós-graduação em gestão de pessoas e liderança, e aí eu pausei ali meus estudos formais de acadêmicos, e depois, só agora em 2018, que eu retomei ali com um curso de gestão educacional. Né? Então esse foi um resumo da trajetória da escola e da minha trajetória acadêmica, dessa mudança de músico para administrador de empresas. Né?